A gente convidou a nutricionista funcional, doutora Flávia Sgavioli. Bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Pra gente aprender a lidar com essas situações. Então aqui entrarão algumas situações, algumas coisas que fazem parte da nossa vida. Não adianta, acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. E você vai nos dar dicas, inclusive com os ilustras, que a gente tem um monte de coisinha gostosa, pra gente aprender a driblar as situações que nos sabotam. Certo? Não é fácil, é fácil? Nem um pouco. É a parte mais difícil, né? É a mais difícil de resistir. Mas lembrando dessas regrinhas e dicas, a gente vai conseguir. Vamos conseguir, principalmente no feriado. Ah, meu Deus, a cara do feriado. Então vamos lá, primeira situação na tela, olha lá. Acordo cedo e sem fome, mas vou malhar. Como é que é esse lance? Parece que isso virou uma moda, né? Pois é, na verdade tem diversas situações pra gente trabalhar. Pode ser que tenha pacientes que precisam ir em jejum, vai fortalecer mais a questão muscular, imunológica, mas dependendo de cada paciente a gente tem uma situação. Tá. Então, tem gente que precisa consumir alguma coisa antes, algo mais proteico, algo mais rico em gordura e alguns que precisam de carboidrato, tá? Algo bem facinho para fazer, que acorda com muita pressa e não dá tempo de preparar, tá. É uma opção bem bacana, é a gente consumir o café sem açúcar e usar o óleo de coco no caso, tá? Então essa brincadeira da duplinha de café, óleo de coco, de fato tem sido uma saída para quem não tem tempo para comer e também não tem fome. Sim, ele é muito legal porque ele promove muita saciedade, então vai te dar uma energia aí prolongada ao longo do treino todo, tá? Tirando isso, também tem a questão da cafeína, então tem essa questão estimulante, termogênica, para te dar um pique e uma concentração melhor no treino. Tá. E, além disso, o óleo de coco, ele ajuda a queimar mais gordura, então é ideal, principalmente se você for fazer daí um treino aeróbico. Né? Uma corridinha, então. Pode ser uma corridinha. Daí, no caso, se você precisar ingerir algum tipo de carboidrato, enfim, uma outra opção bem bacana também é a gente usar o suco verde, o suco detox, tá? Que é a opção que a gente trouxe aqui. Tá? No lugar do café com óleo de coco. No lugar do café. Tá? Só que aí eu te pergunto, a gente cai em algumas situações. Uma, a que a gente colocou aqui, que a pessoa não tem fome e ela quer treinar, ela não tem fome, não tem tempo, mas ela precisa treinar, que é o tempinho que ela tem do treino. Então ela acorda em cima da hora para ir treinar e aí, beleza, colocamos isso aqui. Agora, e a pessoa que não tem fome, que não vai treinar e que também não tem tempo, ela pode colocar isso aqui ou ela vai engordar se ela tomar o café com óleo de coco? Não, ela pode usar isso também, tá? Claro que depende da quantidade e da alimentação ao longo do dia, mas o café com óleo de coco, ele é bacana para todo tipo de pessoa. Tá? Então, mesmo as pessoas que não vão treinar, poderiam usar o café com óleo de coco, só ele de café da manhã. Como o café da manhã ele já mesmo. dá muita saciedade, tá? E ele tem uma composição nutricional muito boa. Tá. Então, a xícara é isso aqui. Então, a quantidade de café seria essa. Quanto de óleo de coco? O óleo de coco, normalmente, é de 1 a 2 colheres de sopa no dia, tá? Para essa xicarazinha, dá para usar 1 colher de sopa inteira, tá? Só vale ressaltar que aqui ele tá mais sólido, né? Por conta da temperatura que tá um pouco mais friozinho. Mas a medida tem que ser com ele líquido, tá? Senão vai dar uma quantidade muito a mais. Muito a mais. Olha a dica, olha a dica. Então, põe no micro-ondas um pouquinho, aquece na panela, dissolveu. Ou mesmo o cafezinho, como ele vai estar quente... Coloca também pra... Depois já dissolve. E você pode acrescentar também manteiga, se for o caso. No lugar do óleo de coco ou a mais? Ou os dois ainda, dependendo do tipo, né, de paciente, objetivo, mas acrescentando as duas coisas, a gente tem um café da manhã completo e muito prático. Porque daí vai ter a proteína também. Na manteiga. Só que a questão é a seguinte... Até para não ficar dúvidas, isto aqui é uma opção para a pessoa não comer um pão. Se ela tomar o café, colocar o óleo de coco no café e ainda quiser comer um pão, ela vai engordar. Aí não vai dar certo. Aí ela se sabotou. Então, daí não vale a pena. Você tem que fugir é do pão. Aqui é para essa sacada e fazer uma coisa rapidinha. Exato. A farinha não vale a pena. Tá aí. Então, primeira dica. Vamos para a próxima. Olha lá. Daqui a pouquinho a gente vai colocando perguntinhas que a produção separou, tá? Não tenho vontade de comer verduras.
Ai, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu adoro. Agora, quem não tem vontade de comer verdura, faz o quê? Isso acontece demais, mas não tem como a gente pensar num plano alimentar que não inclua fruta, verduras e legumes, né? Então, a gente tenta armar algumas estratégias para que a pessoa consiga consumir melhor esse alimento. Então, uma forma mais escondidinha, então, incluindo em alguma preparação, para que ela consiga ter esse paladar um pouquinho mais diferenciado. Tipo a torta que a gente fez mais cedo, de certa forma, ela tinha muito legume. Exatamente. Tá. Então Agora, já é uma folha forma mais difícil. de consumir. Ela ficou perfeita, já era uma opção bacana para quem não tem vontade de consumir verdura. Agora, um suco verde poderia ser de couve e verduras? Pode Alface, e deve. rúcula. Qualquer uma, agrião, salsinha, salsão, você pode incluir todo tipo de verdura no suco. Né? Então fica bem bacana, que aí você pode ir mesclando as frutas e os temperinhos que você colocar, para você ter sempre um paladar diferente e conseguir incluir verdura diferente, que isso é importante também, a gente fazer esse rodízio alimentar. Tá? E até um suco salgadinho, né? Exatamente. Você coloca um limão, às vezes um pouquinho de sal, que você usaria na salada, fica gostoso? Fica. Então, você pode, se você não gostar muito do doce, em vez de colocar frutas, você pode até colocar pepino, ou pode usar beterraba, cenoura, e partir mais para esse tipo de legumes, para você conseguir consumir bastante sem ter que consumir crua, né? A verdura crua na salada. Boa dica. Tá? E é uma outra dica também, daí a gente fazer preparações como caldos e sopas, né? Que a gente consegue ter uma consistência diferente. E variar bastante o sabor. Então, você pode brincar aí com tudo que você tiver de verdura, legumes. Neste caso, a gente fez um caldo aqui de ervilha com espinafre, tá? Se não gostar da consistência da verdura, pode triturar tudo no liquidificador, que daí o consumo fica um pouquinho mais fácil. Porque é verdade, porque tem muita gente que não come as verduras por ser frio mesmo, né? A gente precisa de um conforto, né? Tem gente que não gosta da verdura por conta da consistência dela mesmo, estranha, fala que está consumindo mato. Então, no primeiro momento, numa reeducação alimentar, é válido fazer esse tipo de preparação. Um caldinho aí. Tá aí, colocando ao invés, né, de fria, aquecendo, fazendo o caldo e triturando. Boa dica! Vamos lá, minha diretora está gostando, porque minha diretora está nessa fase, né, Gláucia? Mudando hábitos. Eu bem sei, aliás, vou até contar, o marido dela que me contou, porque ela não conta, não. Diretora não conta. Aí encontrei o Rafa, aí ele falou assim pra mim, nossa, Gláucia já tá comendo um monte de coisas por sua causa. Eu falei, yes. Assim que é bom. A gente vai influenciando bons hábitos. A gente descobre, viu, doutora? Vamos lá, vamos pra próxima, na tela. Só consigo malhar no meu horário de almoço. Isso aí acontece muito. E aí, qual é a chance de você se sabotar? Toda, né? Porque você fala aquele dia, ai, atrasei um pouquinho o almoço. Ai, não sei o quê. Ai, eu tenho que voltar a tal hora. Ai, tô cansada. Amanhã foi muito complicada, então tô cansada. Já se sabotou. E daí não vai treinar. E a gente tem que ajustar a alimentação conforme a rotina do paciente, né? Não dá pra gente mudar toda a vida dele. E pra malhar, a gente precisa de um substrato aí energético, né? Principalmente no horário do almoço. Não devemos ir daí na academia nesse tipo de horário sem consumir nada, tá? E normalmente, como o horário é mais curto, é legal da gente procurar preparações bem simples, né? No caso, é ideal que tenha algum tipo de proteína nessa refeição e um carboidrato aí de absorção um pouquinho mais lenta para aguentar o treino nesse horário que normalmente a gente tem um pouco mais de fome. Então, você já pode deixar pronto, preparado algumas marmitinhas, então com alguns tubérculos, então batata doce, mandioquinha e acompanhada de uma proteína, tá? No caso, a gente trouxe aqui um muffinzinho proteico que só vai 2 ingredientes, muito simples de fazer. Só vai batata doce e frango. Ai, posso abrir isso aí que tá deu água na boca, né? Olha, então assim, a quantidade pra gente ter uma... Peraí, deixa eu abrir aqui assim, ó. Peraí, vou abrir por baixo, gente. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Até para as meninas aí em casa que precisam de ideias para marmita. É muito simples, então é só cozinhar a batata doce. É de verdade. Não é fake, é de verdade. Não, nada fake aqui. E aí, então cozinhou a batata doce? Só cozinhar a batata doce, né? Eu fiz numa forminha de muffin. Cozinhou a batata doce, acrescenta no recheio o franguinho desfiado, aí você pode colocar legumes, verdura, o que você quiser. E depois faz mais uma camadinha fechando e forno. Só isso.
Acabou, gente. Tá é que pronto. marmitinha fácil nas quantidades aí. Lembrando sempre que as quantidades de cada um são passadas pelo nutricionista. É algo pessoal e personalizado. Mas isso é bem legal pra você comer rápido. Muito prático. E dá pra congelar também. Então já dá pra fazer bastante porção, deixar congelado pra ficar um pouquinho mais prático. Entendeu? E pra beber, aqui a gente tem também como compor. Qual é a sua opinião, assim, até antes do treino? Você acha legal ingerir o líquido enquanto a gente tá comendo, antes ou depois do treino? Na verdade, enquanto a gente tá fazendo uma refeição, o ideal é que evite de consumir algum tipo de líquido, porque isso piora não só a digestão, quanto a absorção de nutrientes, né? Então, na verdade, esse ponto é mais importante do que a digestão, tá? E o que a gente pode até ingerir como um pré-treino, aí no caso, se não der tempo de comer nada mesmo, é trabalhar com alguns tipos de chás também. Um pouquinho mais estimulante, então chá verde, chá preto, chá mate. Isso é legal. Tá? Isso é bem bacana também. A pessoa pode fazer, inclusive, frio. Isso. E tomar logo depois do almoço, antes do treino, pra queimar um pouquinho mais de gordura? Pode sim, pode, tá? Só que tem um detalhe, não pode adoçar esse chá, né? Pode, senão o efeito é totalmente contrário. Nem com xilitol? Não deve. Tá? Mas se tiver que adoçar, que prefira o xilitol mesmo. Porque daí dá sabotada, engana, né? O cérebro, insulina. Exatamente. Olha, gente, tudo é pegadinha. Então, não adoçar o chá. E isso aqui é uma água... Ah, não é pra agora essa aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ó, que bonito isso. Aguinha aromatizada. Tô gostando, criatividade demais. Vamos lá. Próximo, então, na tela. Outra situação que pode te sabotar, hein? Não consigo seguir a dieta em viagens. Esta daí, eu acho que é realmente a maioria. Sim. Eu sou muito chata, então eu sigo. Mas eu não conheço outras pessoas que fazem isso como eu. Quer dizer, poucas, vamos dizer assim, poucas. Isso das minhas amigas, muito. nenhuma. E aí? Qual é a sua normalmente dica? As pessoas voltam com uns quilinhos a mais, né? Mas tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Diga. Acontece algumas restrições e a pessoa enche um pouquinho mais, então voltam com um quilinho a mais de ti por conta de líquidos. Então a primeira dica é tomar muita água durante essa viagem, tá? E a gente sabe que a parte de gastronomia da viagem é muito importante, então é difícil você retirar isso totalmente. Mas consuma sempre bastante salada, se for provar alguma coisa, sobremesa, enfim, sempre divida com alguém, não precisa consumir tudo sozinho, né? E uma coisa muito prática que normalmente sempre vai ter em viagem, em hotéis, enfim, é um belo de um buffet com bastante fruta e variedade pra gente consumir, tá? No caso, sempre a gente encontra alguma fruta. E fruta a gente costuma falar que é o melhor fast food que tem, então é muito prático, já tá pronto pra você levar, enquanto tiver o dia inteiro aí batendo perna na viagem, passeando, não esquece da frutinha. E uma opção bem bacana também é o iogurte, que aí você pode associar junto com frutas, nesse café da manhã, no hotel, enfim, pra te dar uma saciedade aí pra aguentar mais ao longo do dia. Tá aí, olha que dica legal. Acrescentando, não tá aqui, mas eu acho que pode ser interessante, isso funciona pra mim. Eu levo ovos. Perfeito. Já contei essa história aqui, pra quem não ouviu, eu comprei uma cafeteira elétrica, uma chaleira elétrica, mandei entregar no hotel numa viagem, e aí quando você tem, porque eu tava num quarto que não tinha cozinha, aí eu fazia os ovos na chaleira. Isso é disciplina, não? Demais. Não, pra mim e pro meu filho, né? Porque meu filho também ama ovo. Então eu saía com vários ovos na casquinha, porque ele dura até 12 horas na casca, né? Sim. Após cozido. Então não estraga. Gente, ai que fome, não sei o que. Ovo, não é muito bom? Muito. Eu acho que... Dá pra fazer perfeito. Não dá tipo a fruta, mas assim, se você quer algo salgado e tal, o ovo, acho que, enfim, funcionou pra mim. Então fica a dica que pode ajudar também mais gente. É isso então de viagem. Agora sim, e fazer exercício durante a viagem? Você acha que, assim, que a pessoa também tem que ir com um pouco desse espírito? Porque tem parques lindos normalmente nos lugares, né? Em todo lugar. Não só fora do Brasil, mas também aqui no Brasil. Vou pra praia. Tem coisa mais gostosa que fazer um exercício na praia? Uma caminhada na praia, num ambiente diferente, eu acho totalmente válido, né? É que tem gente que já vai pra uma viagem e já costuma ser sedentária, então talvez ela não veja muito isso de uma forma interessante. Mas pra quem pratica atividade física, você se exercitar num lugar novo é inspirador, né? Verdade, é muito bom, então é válido com certeza. Tá aí, fica na cabeça, principalmente pro feriado. Hoje é o primeiro dia do feriado, gente, não gasta tudo no primeiro dia, né? Não, tem que deixar uns créditos. Vamos lá, próxima na tela. Tenho um happy hour. Essa daí é pra você, Ivair. E aí? E aí, nego? O dia do happy hour já era, né, Batatinha? Você chega lá, no bar só tem cerveja, bolinho frito, pãozinho e bolinho frito de novo, e mandioca frita, e batata frita, e aí?
E aí, o que E aí, fazer, como é né? que você não vai no happy hour? Vai todo mundo. Mó delícia também a parte social da vida, né? Claro, faz parte. Então, algumas situações a gente só tem que dar um jeitinho, né? Mas a primeira coisa é não ir nesse happy hour com fome. Porque o que acontece? Além de tomar uma cervejinha, um drinkzinho a mais, ainda acaba acompanhando de um monte de porçãozinha que não é muito legal, fritura, né? Então, a primeira dica é que você consuma, ao invés de frituras, tentar consumir algum tipo de proteína. Então, às vezes tem algum filezinho de frango, alguma outra carne numa chapa, acompanhada de legumes. Tem como a gente fazer isso, né? Tá. Ou então, às vezes, acompanhar alguma oleaginosa, que tem alguns lugares que fornecem, então alguma castanha, enfim. E deixar mais isso como petisco e evitar a fritura durante esse happy hour. Tem que segurar a vontade, não tem jeito. Tem que segurar, não E tem se jeito. for beber a cervejinha ou um drink, qual é a recomendação para aquilo também? Porque o problema da cerveja não é uma cerveja ou meia latinha. É que você toma uma, você quer tomar quantas, Carica, quando toma uma? Mas umas 5, 6, entendeu? O problema é esse, né? Exatamente. Então você toma O uma e problema você é a quantidade. você vai indo, abre outra, com outra abre outra, abre outra. Então, assim, tomar com a água já ajuda? Já ajuda muito, né? Porque é uma coisa que as pessoas costumam falar, tomando cerveja, tô indo no banheiro fazendo um monte de xixi e já acha que tá eliminando aquela cervejinha. Só que não, né? Só que não. Na verdade, o que está acontecendo é que você tá desidratando, tudo aquilo é água que o seu corpo tá retirando para tentar metabolizar esse álcool, né? Então, tome muita água durante o seu happy hour, que pelo menos o efeito vai ser menos pior. Tá aí. Tá. Mas não é pra deixar de ir pro happy hour, Não né? é para deixar. Vamos ser felizes. Na tela, próxima, olha lá. Vai ser boa, hein? Que ressaca! Pois é, acontece. Hoje, amanhã, no feriado, esses dias são dias que São dias que provavelmente vai ter bastante gente com dor de cabeça, nauseado. que vai dar uma abusada. O que a gente faz nesse caso? Bom, primeira coisa, água, sempre, tá? Tanto durante a bebedeira quanto pós-bebedeira. É a primeira coisa pra te ajudar, pra o seu metabolismo funcionar melhor, tá? Fora isso, uma opção bem bacana a gente trabalhar são chás, principalmente os que têm a presença de Camellia sinensis, que é o caso desse chazinho aqui, que é o chá branco. Legal, legal. Tá? Então, ele ajuda bastante pela questão de ter polifenóis e flavonoides, ele ajuda ao seu fígado trabalhar melhor, que ele já tá judiado. Tá, né? Então, ele ajuda esse metabolismo funcionar melhor, tá? Então, fica bem interessante. E uma outra coisa que a gente pode usar para aliviar a questão de náuseas e às vezes até a gente passa mal, chega a vomitar, enfim, é a gente usar o gengibre, tá? Então, você pode até colocar ele laminado junto no chá, ou usar, às vezes, um gengibre em pó, ou mascar até mesmo um pedacinho de gengibre para melhorar essa náusea. Por isso que a gente costuma até usar em gestantes, né? Porque elas se sentem um pouquinho mais aliviadas. Que legal. E aí, É uma por opção exemplo, bem bacana. como a gente está falando também de sabotagem de dieta, o fato de você ter bebido muito no dia anterior também já te colocou numa situação que você já sabotou. Já sabotou. Né? Exagerou no álcool, exagerou no açúcar, no carboidrato. Exato. Então, saiu da dieta. Quando você acorda com ressaca, para você não sabotar o resto do dia, além dessa composição, o que a gente deve comer? Primeira dica é, na verdade, evitar comer gordura e tudo que tiver açúcar, né? Tá. Porque isso vai deixar que o seu fígado vai ter que trabalhar mais ainda, tá? Então, sempre coisa muito leve. Então, a gente pensar em bastante verdura, legumes, frutas. Tá. E, se for consumir carne, prefira carne branca nesse dia. Bem levinho. Bem levinho. Nada de abusar. E uma outra dica também que a gente pode usar é a aguinha aromatizada, tá? Então a gente pode colocar limão, que vai ajudar a regular essa acidez que o seu corpo está sofrendo de ressaca, tá? Ou pode colocar até canela, que ela ajuda também a aliviar um pouquinho a náusea, pepino, enfim. Daí dá pra colocar diversas coisas que você quiser, dependendo do seu paladar. E ficar tomando ao longo do dia. Tomar bastante água, o dia todo. E claro que eu não vou perder a piada, aquela história de a gente cura uma ressaca bebendo mais, né? É claro que não funciona, né, gente? Senão Bebendo mais água pode. Bebendo mais alcoólico não vai ajudar, né? Não então vai se sabotar mais ainda, gente. Então, assim, só pra não perder a piada, lembre-se que essa história aí talvez para os meninos funcione, né, a cara deles. Mas no nosso caso, seguindo a disciplina, não. Beba água no lugar. E aí continua no seu feriado. Um suquinho detox também vale. O suco detox também. Também vale, tá? Aquele que a gente citou no início, couve e tal. Isso, couve, tendo a base sempre verde, tá? Ele ajuda bastante a eliminação de toxinas aí do álcool. Bora pra próxima, olha lá.
Minha diretora está prestando uma atenção que você não faz. Quando ela fica muda, é porque ela tá assim, né, Glaucia, te conhece. Vida a dois e a dieta. Para tudo. Juju, e aí? Casou, engordou. Isso também já é uma frase. Acontece muito. O que você pega muito lá no consultório nesse caso aí? Acontece que as pessoas costumam, quando eles se juntam, ao invés de se ajudar muito, acabam influenciando muito na dieta do outro, dando um pitaco aqui, um pitaco ali, né? E a primeira coisa a última coisa, na verdade, que eles fazem é pensar na alimentação. Então, eles primeiro estão se mudando, juntando escovas de dente, né? Pensam em tudo na casa, menos na alimentação. Então, acabam buscando muito fast food, enfim, isso acaba que aí ao longo dos anos casado realmente ganha uns quilinhos, né? Então, acho bacana pensar em questão de praticidade no primeiro momento, tá? Então, coisas bem simples. Então, fazer omelete, fazer uma crepioca, né? Uma tapioca, que fica muito simples de fazer. Ó, essa aqui tá bem recheadinha também. Você que fez? Foi. Ai, ela é treinada, né? Ela fez aí. Não, aquela tortinha tá um espetáculo. E aqui a tapioquinha é válida também, a tortinha que é bem fácil, né? É bem fácil, olha lá que legal. E essa opção também fica bem prática, até para treino, se for um casal que vai para academia juntos, né? E outras coisas que dá para fazer também é já deixar congelado sopas. É tudo que você for preparar, na verdade, já marmitinhas de legumes, proteína. Deixa tudo congelado. O freezer, nesse momento, vai ser um grande aliado. É verdade. Né? Tem um outro detalhe nessa situação a dois, que não é só, claro, quando você se casa, mas no namoro rola aquilo do casal querer sair um pouco mais, porque agora você tem companhia, então você come mais fora, é convidado mais pelo namorado para ir para restaurantes e tal. Exato. E quando você tá num lugar fora de casa e você abre um cardápio, você começa a ler, principalmente um restaurante italiano, você vai vendo as opções e fala, meu Deus, o que eu vou comer nesse lugar? Isso também acontece. Tem dica no restaurante? Tem dica no restaurante. A primeira coisa é tentar não ir com muita fome, né? Que senão a gente acaba optando pela questão mais calórica. A gente tem gente que deixa ficar com fome para ir jantar, Exatamente, né? Boa. Então, não fique com muita fome e tente sempre ter um acompanhamento de salada. Isso já vai ajudar muito. Se for consumir uma massa que você gosta bastante, por exemplo, sempre tentar acompanhar de uma proteína, que daí a gente vai equilibrar um pouquinho melhor esses nutrientes. Eu nem te conto que eu faço no restaurante italiano. Eu nem te conto. Por isso que eu vou sempre no mesmo. Porque o chefe faz um negócio especial pra mim, porque eu não como prato com a massa. Mas aí eu tenho que matar a vontade. Mas eu não vou contar hoje. Um dia eu conto pra vocês. Essa eu te conto depois fora. Porque senão vão me chamar de maluca. Mas, tudo bem. E o couvert? O problema eu acho que é o couvert. Dá pra dispensar. O couvert, dependendo do que for. Na maioria das vezes não é nada de interessante, né? É a típica coisa que você vai comer ali a mais sem se dar conta. E na hora que chegar o prato, na verdade, você já tá saciado e já tem a quantidade calórica necessária da sua refeição. Tá. Agora, por exemplo, você chegou com fome e tal, e você olha ali, tem umas entradinhas proteicas. Tipo uma mussarela de búfala, coisa e tal. É legal aí trocar uma cesta de pães por uma burrata, por exemplo? Com certeza, bem melhor. Já ajuda, né? Daí já ajuda, já é possível de incluir. Tá. E dica. Uma outra coisa que acaba acontecendo muito, a gente está falando que casais gostam de sair bastante, é ir ao cinema ou gostar de ver um filminho juntos, né? Então, uma situação que acaba acontecendo muito em casa, que os casais às vezes passam um final de semana vendo um monte de filme, né? Então, rola aquela sessão Netflix, comendo aquele baldão de pipoca de micro-ondas, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. A gente até trouxe uma opção aqui, que seria uma pipoca de panela. Ai, que bonitinho. Com cúrcuma, tá? Então, é uma opção bem legal que dá pra fazer pra esse momento mais descontraído. Que é só fazer ela na panela com um pouquinho de azeite e acrescentar a cúrcuma, tá? Então, a pipoca é uma opção bacana. A gente pensar, ela tem a questão antioxidante, ela tem bastante fibra nessa casquinha dela. O meinho dela, que é o mais molinho, ela tem presença de carotenoides, que se convertem em vitamina A, ajuda na parte imunológica. Olha, legal. Então, é um lanchinho que dá pra gente consumir. E acrescentando a cúrcuma ainda, ela é perfeita em questão anti-inflamatória. Tá, o problema é a de saquinho. O problema é de saquinho, que vai ter muito conservante, glutamato, enfim, daí isso não vale a pena mesmo. Fazendo assim é super legal, dá um sabor bacana, picante, que daí você até evita de usar muito sal, né? E só um detalhezinho, quando for fazer a pipoca com cúrcuma, acrescentar a cúrcuma sempre no final da preparação. Tá? Não pode ficar aquecendo. Ah, legal, pra manter. E dá pra colocar um lemon pepper, assim, essas coisinhas que a gente tem, só não pode colocar aqueles temperinhos prontos, industrializados. Ele lá é complicado. Tá aí, boa dica. Agora, minha diretora perguntou o seguinte, tô te falando que ela tá prestando bastante atenção, tá enlouquecida. No caso dela, imagino,
tem a pizza um dia da semana. Bom, pizza uma vez por semana é bastante coisa. Também não vou contar o que eu faço no dia da pizza, Glaucia, eu te conto nos bastidores. Tem que ter coisa pra tudo, mas assim, uma vez na semana. Tem alguma dica de qual é a pizza menos calórica? Todas têm o queijão, né? Não tem Todas vão ter bastante queijos, mas então tente evitar as que têm embutidos, né? Então que tem a pepperoni, que tem a calabresa, presunto, aquele monte de coisa, né? Então tenta para uma pizza mais simples, mais básica, com tomate. Tem uma pizza caprese, que aí você tem uma azeitona, uma mussarela de búfala que daí não é muito agressiva. E também cuidado com a quantidade, né? Dá pra gente matar à vontade sem comer uma pizza toda. E tem aquela de frango, aí você pede sem o queijo cremoso, que é marca, não posso falar. Dá pra ser. Que é frango com, né? Com alguma coisa. Né, aquele. Aí você pede sem aquele, já ajuda. De rúcula, tomate seco também é uma opção bacana, pizza de abobrinha. Então dá pra gente... E tem lugares, pizzarias também, que dá pra pedir a massa integral. Já então, dá, né? Já até ajuda. sem glúten, né? A gente tem muito lugar que já dá pra ter essa opção. Então... dá pra comer sem fazer tão mal assim. Glaucia, qual que você come? Conta a verdade. É que o João gosta. Portuguesa. Ou pelo menos seu ovo, Glaucia. Pede sem presunto. Tem uma proteína boa. Aí, gente, vamos pra próxima. A gente brinca, se diverte, mas faz parte. Eu falei que todo mundo vai se identificar com essa. TPM, pra que te quero? Jesus, olha... Eu tenho muita TPM, já dei desabafo lá nas redes sociais, assim, já fiz um desabafo mesmo, eu tava tão irritada, sabe que ajuda, né, a fazer desabafo? Você fala assim, ai, quem tem TPM junto comigo? Vamos dar as mãos, né? E parece que já alivia um pouco. Realmente acontece, né? Então, na TPM a gente fica mais estressada mesmo, muita alteração hormonal acontecendo num período de tempo muito curto, né? Então a gente fica mais irritada e aumenta a vontade de comer principalmente carboidratos. E normalmente doces, né? Então, uma coisa bem bacana que a gente pode fazer é água, ajuda já a regular a questão hormonal. E a gente ingerir oleaginosas, então tudo que a gente tiver de castanha do Pará, castanha de caju, nozes, macadâmia, avelã... Tá? Então, que são essas opções aqui, elas são interessantes pela presença de vitamina B3, que é a niacina, e a presença de zinco também, que ajuda a gente a aliviar um pouquinho essa vontade de comer doce nesse período da TPM. Boa! Tá? E uma coisa bem bacana também é que elas têm selênio, né? Então, concentração bem grande, que ajuda aí na questão do metabolismo da tireoide. Então, principalmente para quem já tem algum tipo de disfunção e que essa vontade fica maior ainda, então ajuda a aliviar um pouquinho. Tá? Ter sempre na bolsa já ajuda também. Já ajuda, até para lanchinhos intermediários, enfim, é bem legal. E uma opção, às vezes, a vontade é muito grande, a gente não consegue ficar sem um docinho nesse período. E aí? Então, a gente tem várias opções já de chocolates que não tem açúcar, que não tem leite, então que dá pra gente incluir, que é um chocolate mais amargo. Mas uma opção bem legal também é fazer um bolinho de caneca, que é outra opção que a gente trouxe aqui, que é muito fácil e rápido de fazer. Você que fez também? Fui eu que fiz. Ela fez tudo, diretora. Você está convidada para a culinária do Você Bonita. Já me antecipei. Vamos lá, como que você fez isso? É muito fácil, então só vai alguns ingredientes. É ovo, uma banana, aí vai 2 colheres de sopa de aveia e daí o que você quiser acrescentar mais. No caso, eu coloquei um pouquinho de cacau. Tá? Mas aí você pode pôr canela, você pode trocar a aveia por um amaranto, uma quinoa em flocos. Só misturar tudo, colocar no micro-ondas aí 1 minuto e meio, 2 no máximo. Só isso. Delícia. Tá bom? Pode pôr, às vezes, algumas gotinhas de chocolate amargo. E ele rende, porque cresce pra caramba, né? Rende tudo isso. Ah lá, é a caneca. E os ingredientes são ótimos, né? Então são é bons. O doce que não é doce. Exato, e não precisa nem colocar nenhum tipo de açúcar adoçante, que já fica super docinho. Que boa ideia. Agora, tem alguma dica para esse mesmo período? Mesmo que você consiga segurar a vontade de comer, mesmo que você não altere aí essa parte da gula, vamos dizer assim, a gente já fica com 1,5 kg até 2 quilos a mais na balança, naturalmente, não é verdade isso? Fica. Então não é até para as pessoas não se assustarem e até não ficar se pesando nessa época, porque assim, eu já tive pegadinha com isso. É irritante. Você sobe na balança e não fez nada diferente. E você tá com 1,5 kg a mais. Tem alguma dica? É um momento pra gente fazer uma dieta e diminuir consumo calórico ou treinar mais por conta disso ou não? Vai passar? Não, na verdade, não é indicado, porque esse
pezinho a mais nesse tempo, às vezes de 1,5 kg, de 1 a 2 quilos até que acontece, é muito por retenção hídrica. Então não é porque você está comendo errado, enfim. O que você pode fazer é talvez intensificar um pouquinho mais os treinos para melhorar essa retenção e caprichar muito em chá e água nesse período. Boa, muito chá. Tá, mas não precisa fazer restrição calórica nesse período por conta da TPM. Porque o organismo tá pensando em outra coisa, né? Sim, ele tá focado nos seus hormônios. Quer brigar Tá uma montanha-russa hormonal. E aí falam, quem toma anticoncepcional não tem TPM. Gente, não tem como não ter. Tem. Quando tem o período que acaba a cartela e que você mesmo emendando, não adianta. Tem uma diminuição de hormônio na última semana da cartela. Todas elas são assim, né? Sim. Tem que fazer igual é o natural da mulher, né? O anticoncepcional imita o nosso ciclo exatamente. natural. Então não tem como não ter. Caiu, depois subiu de novo. Para todas as mulheres. É terrível. E às vezes não é no período da TPM, tem mulher que tem vontade de comer doce o mês inteiro, né? Então essas dicas são válidas também. Perfeito, arrasou. Vamos pra próxima, tipo minha diretora, ela também come bastante. Assim, gosta, né? Gostaria, agora já tá mudando. Mas esse de caneca aí é legal, hein, gosta. Na tela. Privação e má qualidade do sono. Isso aqui é um ponto que sabota sem a gente se ligar, né? Exatamente. Então, tem muito paciente que está em consultório, está fazendo um treino legal, comendo bem e não sabe porque não emagrece. Às vezes é um simples ponto de não dormir bem. Na verdade, não é tão simples assim, né? Piora demais a qualidade de vida do paciente. Então, acho que a primeira coisa é tentar se organizar para dormir mais cedo, você ter suas horas de sono é fundamental para a questão hormonal, produção de hormônio, principalmente aí do crescimento, que ajuda no emagrecimento. É verdade. Tá? E primeira coisa para a gente melhorar a qualidade é fazer uma higiene do sono, que a gente costuma falar. Então, próximo do horário de dormir, evita tudo que é luz branca. Então, luz de celular, computador, televisão, que isso atrapalha. Tudo que a gente gosta, né? Tudo que faz normalmente. Televisão dentro do quarto, que daí atrapalha, né? E outras coisas que a gente pode melhorar para induzir esse sono é a gente trabalhar com chá, tá? Que foi o que a gente trouxe aqui, que é um chá de mulungu, que é muito bacana, que é essa ervinha, essa folhinha aqui, ó. Mulungu, bom. Parece um matinho, né? Então, esse chá de mulungu, ele ajuda a relaxar a esse sistema nervoso central, então você fica mais tranquila, tem um relaxamento muscular e daí consegue melhorar a qualidade do sono, tá? Então, é bem bacana de usar. Se quiser acrescentar canela junto, que ajuda na indução do sono, também super bacana de usar como um pré-sono aí. Mas assim, pra gente ter a quantidade, a gente faz infusão, enfim, é um punhado pra... Na verdade, a infusão sempre melhor que usar sachê, tá? Então, se a gente pensar nos 200 ml, enfim, é uma colher de sopa pra essa infusão. Tá? E daí fez a infusão, coa e só tomar quentinho. E aquela história de comer o abacatinho à noite, que é fonte de gordura e tal, pode também ajudar? Pode também incluir o abacate, pode ser também com a canela, que já ajuda, e incluir oleaginosas também. Mas uma outra coisa que a gente trouxe aqui para demonstrar é usar a banana com aveia em flocos, tá? Tanto a banana quanto a aveia, elas têm o que a gente chama de triptofano, que ajuda aí na produção de serotonina, que traz uma sensação mais de conforto, bem-estar e relaxamento, tá? Então, é bem bacana pra gente usar de noite como ceia, para induzir esse sono e ter uma qualidade melhor durante a noite toda. Porque não vale dormir rápido e ficar acordando durante a noite. Tem que ser reparador esse sono. E não adianta, sono é um negócio interessante. Às vezes você tem um período aí dormindo mal, também não sabe o que é. E normalmente esses períodos, eles vêm acompanhados de períodos que a gente tem mais problemas, que a gente tá mais estressado, é claro, né, gente? Tudo se relaciona nesse momento, não adianta, né? A fase que tá tudo ótimo, que tá tudo mil maravilhas e nananã. Você dorme bem, você não engorda, não é verdade? Exatamente. Parece que é um bolo, né? Vem assim uma bola junto, né? E é bacana para melhorar a qualidade do sono também não jantar muito próximo do horário de dormir. Quando a gente se alimenta, a gente eleva a temperatura do nosso corpo. E pra gente dormir, para induzir esse sono, a gente tem que estar com a temperatura baixa. Então é bom você ter um período aí de no mínimo 1 hora, tá? E isso costuma ajudar bastante. E evitar muito carboidrato antes de dormir também, tá? Que isso pode agitar muito o sono, causar pesadelo, tá? Então, Até causar pesadelo? Até causar pesadelo, se tem um consumo muito irregular de carboidrato à noite. Que interessante. Então isso também deve funcionar, valer para as crianças. Também, com certeza. Né? Nada de docinho antes de dormir. De dormir, muito bom. Vamos para a próxima, eu acho que a gente fecha aí todos os momentos, né?
Quando eu chego em casa tarde da noite e com fome, já era. Já era, a não ser que você dê uma dica muito boa, porque isso aí é um negócio muito complicado. É complicado, né? Claro que o ideal é não chegar já com toda essa fome, né? Que a gente acaba consumindo tudo que vê pela frente. Mas o nosso corpo tem o que a gente chama de ciclo circadiano, então a gente tem que tentar respeitar o máximo possível. A partir das 8 da noite, evitar consumir muito carboidrato, tá? A opção que a gente trouxe aqui foi um shake proteico, de a gente, então, incluir, aqui é uma bebida vegetal, tá? Então, bebida de amêndoas. Dá para incluir alguma fruta congelada e, no caso, a gente adicionou um pouquinho de proteína, tá? Mas uma opção bem fácil também é fazer uma omelete, então, algo mais proteico, evitando muito doce aí à noite para dormir tranquilo e ficar saciado. Ter, de repente, um franguinho desfiado, tipo que a gente ensinou na culinária que foi pra torta, mas enfim, congeladinho, em potinhos, assim, pode ajudar? Pode. Porque o franguinho desfiado é um negócio gostoso e fácil, né? Você deixa já no potinho, você só descongela e... Sim, exatamente. Perfeito. Né? O omeletinho, que também é rápido pra fazer. Exato. Senão não tem jeito. Se tiver uma coisa gostosa... O fato também de não ter coisa gostosa na geladeira, quando eu digo coisa gostosa, são coisas aí ricas em gorduras e carboidratos, já ajuda. Claro. Porque se você tem na geladeira, é óbvio que você vai abrir, você tá com muita fome, você vê aquele negócio, você vai querer comer, e quando a gente tá com muita fome, nosso corpo realmente pede algum carboidrato, que daí é uma fonte de energia... imediata, né? Então, a gente acaba procurando esse tipo de alimento. Então, uma dica muito boa, realmente, como você falou, evita de ter esse tipo de alimento em casa, porque senão a gente acaba consumindo. Então, deixa em casa só o que é saudável, para daí você não se auto-sabotar. Tá aí. Pra gente fechar, perguntinha da minha diretora. E fruta, pode à noite? Pode. Então, claro que depende do perfil de cada paciente e objetivo, mas o ideal seria procurar frutas que tenham menos açúcar para a noite, principalmente se a gente for pensar na ceia, Vamos falar algumas. Então, o coco legal, o abacate, igual você falou, perfeito. A gente pode usar uma ameixa, um kiwi, que não tem muito açúcar, pêssego, uma pera. São frutas mais interessantes. Maçãzinha também pode. E não precisa comer a fruta inteira, porque normalmente elas são grandes, né? Eu acho que meia maçã ou a pequenininha já ajuda. Já ajuda. Como um ceia para antes de dormir é suficiente. Né? Então, evitar comer uma manga antes de dormir. Uva. Melancia. Aquelas são mais delícias, né? Muito delícia. E a própria banana que você comentou, que é legal para induzir o sono, mas, por exemplo, uma banana inteira ou meia banana? Você pode usar uma banana pequena ou metade da porção, mas a ideia é que, pelo menos, se você tem uma aveia, você tem fibra que acaba equilibrando um pouquinho esse açúcar da fruta. Tá, então sempre com a fibra, acompanhada da canela e do farelo de aveia. Se não for aveia, pode usar uma semente de chia, uma linhaça, mas tentar evitar de comer a banana sozinha. Tá aí. Grandes dicas hoje, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Juju, Amandinha, vocês têm alguma perguntinha? Porque essa de chegar em casa à tarde são para os estudantes, né? Enfim, para quem trabalha à noite. Ou para quem realmente, né, naquele dia teve um S pra baladinha, coisa e tal. O negócio da baladinha... daí já vai pro kit ressaca. Não, e aí... Ai, gente, eu acho que ainda tem isso. Na minha época, tinha sempre o dogão na porta da balada. Ainda tem? A cara da Amandinha. E vamos combinar que aquele dogão, eu comia, né? Eu era uma outra pessoa. Eu sou outra pessoa, ali naquele momento eu outra pessoa. Faz muitos anos isso, né? Que eu estudei e tal, sei lá. A cara do Enéas. Comia dogão, Enéas. Você acredita? Não, eu comia tudo. Eu comia o dogão. Eu preciso contar lá no meu canal que eu respondi umas perguntas, já perguntaram se eu comia essas coisas. Eu acho que nessa também, né, Amandinha? É um horror, né? Se você perguntasse pra mim, Carol, você se arrepende? Não, porque aquela fase eu era outra pessoa, então eu era feliz comendo dogão. Mas hoje eu acho que eu não teria mais coragem. Mas faz parte. Então, se você come o dogão, segue as dicas pra melhorar do outro lado. A partir do momento que você tem consciência, que aí você vai mudando o hábito e acaba não repetindo o que é ruim. Tá aí. Arrasou hoje com a gente todo o trabalho da doutora Flávia Sgavioli, que é nutricionista funcional, linda pauta. Vou passar para vocês um agradecimento para quem quiser saber mais. Lá é uma clínica de nutricionistas, certo? Que se chama Estima Nutrição. Tem o site estimanutrição.com.br e se colocar nas redes sociais Estima Nutrição a gente encontra também? Encontra. E qual o seu Insta? O meu Insta é doutora, abreviado, DRA, Flávia Sgavioli. Como que fala esse Sgavioli? É um S mudo, G-A-V-I-O-L-I. Tá aí. Tá bom? Já encontro o trabalho. Obrigada, arrasou. Imagina, obrigada. Super linda.